Você já teve aquela sensação em que o tempo está passando rápido demais, ou que a rotina está se repetindo dia após dia, e quando você percebe, chega o fim do ano e você apenas sobreviveu em vez de viver aquele ano? Pois é, a verdade é que a gente fica esperando dias perfeitos, a viagem perfeita, a hora perfeita, mas o que acontece é que a perfeição, entre aspas, está naqueles pequenos detalhes que passam no nosso cotidiano. Recentemente eu assisti o filme Dias Perfeitos e quando eu terminei, eu fiquei um tempinho digerindo qual seria a mensagem do filme. E esse vídeo é sobre isso. O filme Dias Perfeitos, ele faz com que a gente encare algumas perguntas filosóficas de frente, coisa que a gente no dia a dia não consegue pensar muito por causa da correria, do estresse do dia, né? Esse filme, ele não grita, não é rápido, ele não tenta impressionar a pessoa que está assistindo ele. Na verdade, ele é calmo, ele sussurra, né? Tem pouquíssimos diálogos, mas passa uma mensagem que você fica pensativo depois. Oi, eu sou a Nath e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o tema cotidiano. Lembrando que esse vídeo não é uma análise técnica sobre o filme e tudo mais. É apenas a minha opinião e a minha reflexão e de como eu vou colocar os ensinamentos desse filme no meu cotidiano. Antes de mais nada, eu vou fazer um breve resumo da história em si, né? Então, já aviso que vai ter alguns spoilers sobre o filme. Bom, a história, ela acompanha o Hirahama, eu acho que é assim que se fala, que é o nosso personagem principal. Ele é um homem que mora sozinho, num lugar simples, mega simples, e que limpa banheiros públicos de Tóquio, né? É mostrado no longa que ele vive uma vida simples, extremamente silenciosa e organizada. E o filme, o longa, as 2 horas que ele tem, né? É a gente acompanhando os hábitos do Hirahama. Não tem ação, não tem um enredo dramático, um suspense, não. É só a gente acompanhando o nosso personagem principal fazendo as coisinhas dele. Ele acorda cedo, arruma o futum, escova os dentes, molha as plantinhas dele, arruma a roupinha dele pra trabalhar, limpa os banheiros, depois ele vai almoçar, tira foto de árvore, depois ele vai no restaurantezinho fazer uma bebidinha lá. O filme é essa repetição com leves modificações, como por exemplo, quando ele dá carona com o amigo dele, um colega dele de trabalho, ou quando a sobrinha dele vem visitar ele. Então são algumas pequenas modificações, mas que no final é a vida dele, o cotidiano dele. E eu tento avisar que, inicialmente, nos primeiros 45 minutos de filme, quando eu vi que ia ficar nesse loop repetindo, me causou um certo estranhamento, porque a gente está tão acostumado com a agitação, ficar no TikTok passando assim, tendo estímulos a cada 5 segundos, que aquela lentidão, pense num filme lento, devagar, me causou um certo desconforto. E o fato de ter pouquíssimos diálogos também me causou um certo desconforto, porque logo na boa parte do filme, ele tem 2 horas, 1h30 mais ou menos, é sem diálogo, é só ele arrumando o futurozinho dele, olhando as plantinhas, revelando as fotos, ouvindo as musiquinhas dele, só isso. Inclusive, se fizesse um filme sobre mim, seria basicamente esse daí, porque não ia ter diálogo nenhum, porque eu não sou muito de conversar. E aí, depois que passou o filme, né, eu entendi que, na verdade, essa repetição que era o coração do filme. Eu só entendi isso depois que ficou macetando na minha cabeça, né?
Então, eu percebi que a rotina do Hirahama não era mostrado como algo sufocante, algo angustiante, que ele odiasse. Na verdade, ele até que curtia o cotidiano dele, as coisinhas dele, o dia a dia dele. O dia a dia dele era um espaço de conforto e equilíbrio para ele, porque, tipo, para ele não existia passado ou futuro, só existia aquele momento. Então, ele fazia as coisinhas dele pensando no agora e não no futuro e tal. Ele via, dava para ver em como ele limpava, a perfeição que ele limpava, né? Ele tem até um espelhinho de limpar banheiro, que ele via sentido naquilo que ele fazia, mesmo que algumas pessoas, algumas não, a sociedade via aquele serviço com um certo desprezo. Inclusive tem até uma cena no filme, né, que a mãe se perde, o menino se perde da mãe, ele vai tentar achar e tal, ele segura a mãozinha do menino, né, pra ver. Aí a mãe acha ele, aí a mãe começa, tipo, puxar vários lencinhos de papel umedecido, só no mãozinha do menino, né, olhando assim, nem falou obrigado, né, por ter cuidado do meu filho e tal. Mas com o nosso personagem principal, com o Hirahama, tava tudo certo, tudo bem. Eu confesso que quando assisti isso e eu vi essa parte, né, que é uma das poucas partes que tem diálogo, e mesmo assim o Hirahama, ele não fala, né? Ele não fala muito, diálogo muito, né? Eu fiquei pensando, se fosse no lugar do cara, né, o que eu faria? Por que ele, tipo, ele faz isso com perfeição, né? Tem até o colega dele, que eu acho que era o tipo de pessoa de trabalho que eu seria, que ele fala, porque você limpa com perfeição? Não, a gente só limpa o banheiro, pra que isso, né? Pra que esse zelo todo? Mas pro Hirahama, ele via sentido naquilo que fazia, ele gostava de fazer aquilo. Não sei se gostar é o termo que deveria ser utilizado, mas ele sentia bem. Eu acho que esse é o termo certo. Ele fazia tudo com atenção, com presença, com cuidado. E pelo que eu consegui captar do filme, uma das mensagens, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, será que o problema é na rotina ou no valor que damos a ela? De como a gente se relaciona com ela, né? Tipo, Hirahama tinha uma rotina extremamente simples, extremamente sem graça, pelo menos que foi mostrado, né, os 2 minutos. Mas mesmo assim, não era uma rotina que trazia angústia, nem pra ele, nem pra gente que assistia. Outro ponto que me fez ficar pensando muito nesse filme é que ao longo, né, do longa-metragem, a gente tem algumas pistas sutis, né, que indica que o nosso personagem principal, o Hirahama, ele teve um passado diferente. Uma dessas principais pistas é a respeito do Arco, que tem a sobrinha dele, que vai visitar ele, meio que brigou com a mãe dela, né? E aí capulhado pra casa dele. E a gente conhece ela, tal, vê que ele não tem uma relação muito boa com a mãe da menina, né? E aí a mãe da menina vem pegar ela e a gente percebe que esse povo era meio bem de vida. Quando a irmã dele vai buscar ele, ela tem um carrão preto. Não é ela que dirige, ela tem um motorista que dirige para ela. E aí ela sai do carro, ela é bem vestida. Tem alguns diálogos assim, bem sutis, rápidos, né? Que ela traz um presentinho para ele, agradecendo, se desculpando pela menina ter fugido, né? Ido para casa dele. Ele se emociona também. E aí tem uma parte que ela pergunta pra ele assim, é verdade que você tá limpando o banheiro? Então outra parte também que ela fala que você tem que visitar o papai, ele tá esperando a visita sua, ele não é mais como era antigamente, um negócio assim, né? E a gente percebe que na verdade o Hirahama, ele também era bem de vida, porque a família dele é bem de vida. Então ele que tá escolhendo essa rotina, tipo, ele que tá escolhendo limpar banheiro. Não é como se ele só tivesse esse trabalho e ele fosse imposto para ele. Não.
ele que escolheu viver uma vida mais simples, com um trabalho indigno perante a sociedade, mas que o deixa feliz. Porque o arco da sobrinha, pelo que eu entendi, sugere que ele deixou a vida, a correria, a roda dos ratos, né? Ele deixou a vida socialmente estável, né? Para viver esse trabalho mais indigno aos olhos da sociedade. O filme, ele nunca julga a escolha que o Hirahama faz. Na verdade, ele deixa, ele meio que aponta que tem uma escolha e que ele tá super feliz com isso. E aí, levanta um questionamento sobre sucesso. Esse arco da irmã, né? Que é, sucesso para quem? E aí, Dias Perfeito, ele questiona por que a gente sempre tem que querer mais. Às vezes, querer menos é um ato de coragem. Coragem de ir na contramão do que a sociedade espera. Coragem de ir na contramão do que seus familiares esperam de você. Coragem de ir na contramão, mas ir na direção da sua felicidade. O nosso personagem, ele vive um dia de cada vez. Sem ansiedade pelo futuro e sem um apego excessivo pelo passado. Tem até uma cena com a sobrinha dele que ele fala que o agora é o agora e o depois é o depois. Ele encontra beleza no agora. A gente assiste o filme, a gente vê ele feliz, triste, emocionado, chateado, com ciúmes, com raiva. Mas cada momento é único, não se repete assim. No filme, Dias Perfeitos não quer dizer algo extraordinário, porque a gente percebe que não teve nada de extraordinário na vida desse cara. Mas sim, encontrar beleza no dia a dia, nos dias comuns, vividos com atenção, perfeitos porque são inteiros, conscientes e reais. Esse filme faz a gente repensar sobre o ritmo acelerado das nossas vidas e se perguntar também a respeito de quantos momentos estamos deixando passar sem perceber, por não estar consciente naquele momento e se pensando no futuro, no amanhã, ou se pegando ao excesso do passado. Bom, agora vai a minha reflexão sobre a minha vida. Atualmente a gente é bombardeado de alta performance, de coach, disso, daquilo, seja sua melhor versão, e pipipi, popopó e tal. E no meio disso, no meio de tentar ser alguém, a gente acaba se apegando ao final e não vivendo o processo. A gente sempre está querendo chegar logo à conclusão do projeto, para terminar, para ser alguém, para mostrar, e aí a gente acaba não vivendo o processo. E muitas vezes esse resultado final nem é para nós mesmos, e sim para mostrar para nossa família, para a sociedade, naqueles moldes que a gente é alguma coisa. É engraçado porque a gente sempre está querendo atender às expectativas da sociedade, mas quando uma pessoa consegue atender essa expectativa, ela sempre quer alcançar um patamar a mais. Não estou dizendo que isso é errado, né? Longe de mim, porque eu também sou assim também. Eu me incluo nesse balaio, mas é interessante analisar isso, porque, nunca tem um fim. Se fosse um jogo, você chegaria na fase final, venceria o boss e tudo bem. Mas no jogo da vida nunca tem um fim. Sempre tem um mais. Sempre tem ganhar mais dinheiro, comprar uma casa melhor, viajar de um jeito melhor, conseguir coisas melhores. Não estou dizendo que isso é errado. E aqui vai a minha reflexão e de como esse filme impactou e vai impactar a minha vida a partir de 2026, aqui agora. Esse filme, ele me fez perceber que a vida não precisa ser grandiosa, extraordinária para ser significativa.
A gente está tão acostumado a ficar nas redes sociais, onde todo mundo só mostra o melhor, o grandioso, o extraordinário. E esse filme, ele vai na contramão de tudo isso. Então, a gente percebe que tá tudo bem não ter aquela viagem do ano, aquele carro do ano. Tá tudo bem viver uma vida mais low profile, uma coisa mais simplesinha. Talvez dias simples, uma boa conversa, um trabalho que não tem muita dor de cabeça, talvez faça sentido para as pessoas. Não precisa ser sempre um trabalho que eu ganhe 50 mil reais. Exemplo. Lembrando que não é sobre se contentar com a vida que você tem agora. Mas sim, eu acho que o ideal é ter um meio termo em relação a isso. Não ficar fixado no resultado. Eu preciso daquilo, eu preciso disso. Mas sim também você curtir o processo também. Viver um dia de cada vez com atenção, com consciência. Esse último ano, 2024, 2025, eu fiquei focado muito no resultado final e acabei deixando os dias passarem sem a consciência daquele dia, específico. Tem que lembrar que não precisa ser produtivo 100% do tempo. Às vezes, fazer uma pausa, fazer um regresso, o silêncio, o cotidiano, a repetição faz parte do viver também. Não é só aquela coisa frenética de vai, vai, vai. Não, às vezes tem que dar aquela pausa, aquela respirada. Enfim, se você chegou até aqui, muito obrigado. Se você gostou do conteúdo, achou que valeu a pena, dá uma curtida, se inscreve no canal e deixa nos comentários se você vai assistir o filme, se você não vai. E também, o que para você seria um dia perfeito? É isso, até o próximo vídeo.